para você ir modificando e deixando a cor de que o paciente se sentir à vontade, né? Se sentir bem, se sentir identificado. Sim, e as pessoas geralmente, doutor, ela tenta fazer algo mais pontual ou geralmente faz uma mudança drástica? A gente vê, tipo, muitas pessoas da TV e tudo mais, teve um que até apareceu na SBT que mostraram lá, não lembro o nome dele, ele mudou totalmente, nem parecia a mesma pessoa. Como que a maioria das pessoas fazem algo mais pontual ou a galera quer mudar mesmo, assim, não tá contente com... Olha, hoje em dia, por exemplo, depende muito da idade que o paciente procura. Entendi, né? Pode ser. Porque, assim, os pacientes jovens, geralmente, eles vão muito pontual, né? Por exemplo, eu tenho complexo com isso, eu quero fazer só o nariz, eu quero fazer só a orelha, eu quero fazer só a boca. Aí a pessoa de idade já vai geralmente mais para um geralzão, né? Já vai querendo fazer, doutor, tô tudo caído, tô tudo envelhecido, tô tudo isso. Então geralmente um paciente de 50 para cima, geralmente já vai para fazer tudo, né? Já vai uma modificação, um rejuvenescimento completo que a gente fala, né? E paciente jovem geralmente vai mais pontualzinho, que tem uma outra coisinha que vai modificando. Só que é assim, pontual fala assim, primeiro vai fazer a boca, depois eu vi um complexo agora, modificar a boca, tá bonita a boca. Agora eu quero fazer um pouquinho do nariz, que também eu vi que não tá certo. Agora mexi no nariz na boca, quero mexer agora no queixo. Então vai sendo uma visita, assim, mensal, fazendo uma coisa cada mês. Tá, essa do nariz, doutor, como a pessoa, ela mesma escolhe o nariz que ela quer ter e como se é muito, tipo, é invasiva essa cirurgia do nariz, por exemplo, ela escolhe, eu quero, por exemplo, teve uma época que parecia que as influencers, essas pessoas, queriam muito ter o nariz do Michael Jackson, né, ver todo mundo aquele nariz bem fino, aquela coisinha assim, e ficou uma galera fez isso, é muito invasivo. E como que funciona essa técnica aí? Tem técnicas e técnicas de cirurgia de nariz, né, tem especialistas muito, muito bons aqui em Foz, aqui no Brasil, né, e no Paraguai também, de nariz, cirurgia plástica de nariz. A técnica que eles geralmente assim, chegam assim, mostrando para você, doutor, gostaria de ficar esse nariz assim. Aí você avalia se realmente dá para oferecer para ela, dá para entregar para ela esse resultado que ela está procurando ou não. Porque a cirurgia que a gente faz, a técnica como elas são menos invasivas, que tinha falado no início, elas modificam a estrutura, por exemplo, que a gente já tem. Por exemplo, tem médicos que trabalham com implantes, né, com próteses para poder levantar a ponta, fazer isso, fazer aquilo. A técnica que a gente faz, os cortes são totalmente internos, então você não vê cicatriz por fora. Que interessante isso. São técnicas já mais atualizadas de cirurgias menos invasivas, então os cortes que a gente faz no nariz são todos internos, não deixam cicatriz nenhuma, então a gente modifica a posição e a estrutura cartilaginosa do paciente, né? E também óssea, em alguns casos, quando tem aquela a gibinha, né, em cima do nariz, a gente faz a raspagem, a gente faz a retirada da parte do septo, por exemplo, na parte aquele osso no nariz aqui. Isso. O osso a gente modifica, por exemplo, o nariz, vamos ver se ele é muito, por exemplo, arredondado a ponta. A gente sabe que tem duas cartilagens que formam a ponta, né, do nariz. Então a gente só vai unindo ela, modificando e fazendo as suturas elas internas. Então praticamente uma cirurgia completa, só que você não pode fugir muito do que o paciente já tem, né? O que me refiro, por exemplo, você não pode, por exemplo, lixar até o máximo, chegar lá no fundo, igual o nariz do Michael Jackson, que você fala que tem uma estrutura, uma curvatura muito, muito acentuada. Fundada. Isso, então, por exemplo, essas coisas, por exemplo, a gente hoje em dia já não utiliza, né? A técnica que a gente faz é muito menos invasiva, fica uma estrutura mais natural. Aí tem, obviamente, narizes que a gente pode entregar para o paciente. Aí, como eu falei, depende muito da base do que você já tem. Entendi. Do lenço que a gente vai trabalhar, né? Tem uma nariz, por exemplo, muito, muito, por exemplo, gordinha, com a pele já muito grossa, com a pele muito porosa, muito oleosa. Você sabe que uma nariz, por exemplo, pontudinha, fininha, não vai ficar. Mesmo com uma cirurgia plástica mais atualizada, com a tecnologia mais atualizada do mundo, não fica isso, porque geralmente depende muito da estrutura da pele, da grossura da pele, da textura da cartilagem, tudo isso, né? Tem muito a ver pra gente entregar. Entendi. Uma coisa que eu achei interessante, você falou de protetor solar e tudo mais que eu achei interessante, era a questão de... A gente vê também que muitas empresas de cosmético oferecem para os seus clientes e tudo mais algo de rejuvenescedor. E como que isso, de alguma forma, coopera, doutor, para o andamento da pessoa, ou não, só mesmo um procedimento estético mais correto que pode ajudar, assim, um paciente? Como que funciona isso? É assim, os cosméticos hoje em dia fazem um papel muito importante, por exemplo, dependendo da qualidade que o paciente opta, né? A gente tem infinidade hoje em dia de cosméticos para ser utilizado no skincare, né, em casa, que a gente faz.
Chegar uma paciente, por exemplo, mesmo fazendo uma coisa até caseira, por exemplo, uma pele, por exemplo, que sempre passa melhor hidratante, mais caro, mais isso, aquilo, e chegar uma pele igual, mesmo assim seca. Você passando uma vaselina na cara, que é o hidratante mais barato que existe, você vai ter uma pele mais hidratada do que uma pele de comprar um creme super, super caro, né? Então depende muito do que o paciente escolhe realmente para utilizar no dia a dia. Aí, eu sempre falo para os pacientes, vocês optem sempre por produtos que sejam de origem mais natural, mais vegana, né? Que seja mais natural, assim, vamos falar assim. Tem produtos, por exemplo, que eu uso muito no consultório, inclusive, que são marcas coreanas, que a gente usa, que são muito bons. Marcas também que geralmente não tem muito, assim, químicos, né? Por exemplo, são a base feitos de arroz, a base, por exemplo, feita, por exemplo, de ácido hialurônico puro, né? O ácido hialurônico é o melhor hidratante que existe, né? O arroz, por exemplo, que é um dos melhores clareadores, que são melhores o protetor, assim, né? Vitamina C, por exemplo, aplicar de vez em quando. Consumir também, nas vitaminas também, que é bom, vitamina D também, que é bom para cicatrização da pele, para não ficar manchada, né? E o protetor solar, obviamente, né? Você pode até usar a cada 2-3 horas, que influencia muito em questão de mancha, porque chega paciente com muita mancha, chega paciente com muita marca, por exemplo, já desidratada. Então, esse protetor solar é um ponto muito, muito importante do cuidado que o paciente tem que ter. Achei legal um outro ponto que você falou, doutor, que é a questão dessa cirurgia que não fica cicatriz. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no rosto. É muito difícil de se imaginar pra gente que não tem conhecimento, de uma pessoa que vai fazer um procedimento no nariz ou na boca e tudo mais, e não fica cicatriz. Como que é feito isso? É que assim, a nariz a gente tem a possibilidade, por exemplo, de fazer um corte, por exemplo, no septo, né? Que a gente fala aqui, não. Que geralmente a gente vê o cortezinho aqui, né? Aqui? Isso, e levanta tudo a estrutura do nariz para fazer a cirurgia, né? Então, para evitar esse tipo de cicatriz, por exemplo, que geralmente é isso que faz a ponta às vezes descer, né? Quando produz. Esse paciente que eu te comentei, por exemplo, que fez cirurgia em outro lugar, que voltou com a ponta já baixa. Por quê? Porque cortaram o septo dele e ficou a cicatriz por dentro. Então, para evitar esses tipos vamos falar assim, de complicações, a gente faz os cortes por dentro da mucosa do nariz. Então, é tudo feito já por dentro, do buraquinho por dentro. Então, a gente já cuida de todos esses detalhes. A não ser que o paciente precisa de uma alectomia, né, que diminui as asas do nariz. Aí você faz um cortezinho por fora. Só que dependendo, por exemplo, do fio de sutura que você utiliza, do tipo de corte com asteroide que a gente utiliza o pós, o paciente fica totalmente imperceptível. Não fica nada visível. Que coisa, né? Se imaginar que a pessoa faz uma cirurgia e não fica e hoje em dia também os cirurgiões plásticos, por exemplo, utilizam muito tanto corporal como facial, também a gente usa muito colas, né? Tem a cola? Sim, tem as suturas, a gente faz suturas internas, intradérmicas, e depois coloca de novo a cola cirúrgica. Então, ao invés de você passar o fio por fora, ou, por exemplo, deixar fios pontuais muito grandes, a gente só faz o fio que fica escondido por dentro, então só fazer isso como se fosse você só cortou e colou de novo. Então fica exatamente assim, escondido. Fica no mesmo nível, fica bem bonito, né? Então... Legal. Tem alguma coisa a laser, doutor, ou não? Tem. Todos os cortes que a gente faz são a laser, na verdade. A cirurgia da pálpebra, por exemplo, a gente faz a laser, né? Tem muitos que usam eletrocautério e tem muitos que usam módulo de alta frequência. A gente já usa o módulo de alta frequência, porque aí, senão requer, por exemplo, utilizar aquelas placas para o paciente não correr risco, por exemplo, de infartos. Muitas coisas assim que você prevê utilizando, por exemplo, um laser bom. Legal. Doutor, logicamente... como a gente tem várias pessoas aqui que assistem o podcast, quais são as indicações que você daria para a pessoa escolher realmente